Olá pessoal, eu sou Thaís de Portugal, do Vias Arquitetura e Urbanismo, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os componentes dinâmicos do SketchUp. Para quem não conhece ou nem nunca ouviu falar, os componentes dinâmicos são ações comportamentais pré-determinadas de blocos ou componentes. Então eu consigo determinar, por exemplo, que eu quero a partir de um clique abrir uma porta, ou fechar, ou repetir todo esse processo. Com um clique eu também consigo abrir a sapateira, fechar ou repetir o mesmo processo para as gavetas. É uma função bem interessante que o SketchUp permite, tanto na hora da modelagem, quando eu preciso configurar uma cena, por exemplo, e eu preciso de portas e janelas abertas, quanto na hora de apresentar de fato o projeto para um cliente. Então esse tipo de comando facilita muito na visualização do projeto em si, principalmente os que têm alto grau de detalhamento. Então eu vou explicar um pouquinho como a gente pode executar esse tipo de configuração. Esse modelo de marcenaria aqui é um modelo um pouquinho mais complexo, então eu vou começar com um modelo um pouquinho mais simples. Eu separei aqui alguns modelos de portas, bem simples, somente a folha e o batente, e eu vou ensinar alguns tipos de configuração. A primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui na barra superior e ativar minha barra de componentes dinâmicos. São esses 3 botõezinhos aqui e a gente vai utilizar eles para poder configurar as nossas ações. Então a primeira ação que eu quero nessa porta aqui é que essa porta abra. E o que eu vou fazer? Vou clicar aqui nessa janelinha Atributos de Componente e venho aqui em Adicionar Atributo. A primeira coisa que eu vou fazer é escolher o tipo de comportamento. Então eu quero que ele rotacione em função do eixo Z. E eu vou clicar aqui novamente em adicionar atributo e vou determinar o comportamento onClick, que vai ser a partir de um clique, ele vai executar a ação. Vou clicar aqui nesse espaço em branco e venho aqui em funções, selecionar uma função da planilha. Eu vou procurar aqui até funções onClick e eu posso selecionar aqui Animate ou Animate Fast ou Animate Slow. Vai depender um pouquinho a velocidade da ação. Pode ser esse aqui, Animate Slow mesmo. Ela vai aparecer aqui em cima, daí eu clico aqui em Inserir. Ele vai jogar aqui no meu campo para eu poder preencher. Aqui onde está escrito Attribute, entre aspas, eu seleciono, posso apagar e vou repetir esse comando aqui de cima, rotação do eixo Z. Aqui em State 1, posso indicar a posição inicial da minha porta. Como está indicado aqui em cima, a posição é 0. Na posição 2, eu vou indicar a angulação que eu quero que ela abra. Então eu posso indicar, por exemplo, 90 graus. Posso apagar o restante, dou um Enter aqui e eu faço esse teste selecionando esse item, interagir com componentes dinâmicos. Eu ativo ele e é só clicar sobre a minha porta. Ela vai rotacionar e ela vai fechar. Se de repente eu quiser que ela faça uma ação intermediária, que ela gire primeiro a 45 graus e depois a 90, por exemplo, é só inserir aqui 45 como uma medida intermediária. Então, ao clicar, ela abre primeiro 45 graus, depois 90 e mais um clique ela fecha. A minha segunda porta, eu vou fazer o mesmo processo, mas considerando que ela é uma porta pivotante, ou seja, ela não vai rotacionar aqui nesse eixo do batente, ela vai rotacionar um pouquinho afastada. Como é que eu faço isso? O processo é o mesmo da porta anterior, mas para isso, eu preciso levar em consideração o eixo do meu grupo ou do meu componente. Eu seleciono aqui o meu grupo, dou 2 cliques, entro aqui para editar, e eu vou utilizar essa ferramenta aqui, Eixos, para alterar o eixo dentro desse grupo. Essas medidas que a gente insere, elas são todas definidas em função desse eixo, do eixo do grupo que a gente está trabalhando. Então, quando eu coloco nessa porta aqui, a medida inicial é 0, ele está rotacionando em função desse eixo, que está definido nessa extremidade. Então, nesse caso, eu não quero que a porta rotacione aqui nessa quina. Eu quero que ela rotacione, vamos supor, 10 centímetros para cá. Então, eu preciso determinar que esse eixo esteja 10 centímetros para cá. Mas ela também vai rotacionar no centro da porta, né? Não aqui nessa extremidade. Primeiro, eu vou determinar aqui uma linha central. Vou considerar 15 centímetros para ficar bem evidente. E agora sim, eu ativo a minha ferramenta Eixos. Clico aqui nessa extremidade. Meus eixos já estão aqui. Eu vou dar mais um clique e ele vai determinar. Meu eixo azul aqui tá para cima, tá correto? Eu posso sair do grupo. Agora eu vou repetir o mesmo processo. Seleciono aqui, adicionar atributo, rotação do eixo Z, adiciono novamente o atributo, comportamento onClick, venho aqui em funções, já tá aqui, né, pré-definição. Então eu clico aqui nesse espaço, clico em inserir. Mais uma vez, eu vou substituir aqui. Em State 1, vou colocar os mesmos ângulos da outra porta, né? 0, 45 e 90. Dou um OK aqui. E vou testar. Tá correto. Vocês podem ver que ela está rotacionando em função do local que eu determinei o eixo do grupo. Então essa é uma porta pivotante. Diferentemente, certo?
Na minha terceira porta, eu vou fazer uma ação diferente. Eu também consigo configurar como se eu fosse escalonar um objeto. Só que eu vou fazer isso com uma pré-definição, uma medida fixa que eu quero que essa porta aumente. Então, vamos lá. Aqui, tanto o batente quanto a folha da porta estão agrupados, porque nesse caso eu quero que os dois aumentem na mesma proporção. Aqui na janelinha de visualizações de atributos do componente, vocês podem ver que ele vai indicar um grupo maior, que é o grupo que está selecionado, e dois subgrupos, que são o grupo da folha e o grupo do batente. Então eu quero que essa ação seja executada nesse grupo maior. Eu venho aqui em adicionar atributo, e vou selecionar aqui tamanho, porque eu quero justamente alterar o tamanho da minha porta. Nesse caso, eu quero alterar no eixo X, que é o eixo vermelho. E mais uma vez, adicionar atributo, comportamento onClick. Seleciono aqui meu espaço em branco e venho em funções. Dessa vez, novamente em funções onClick, a ação que eu quero executar é essa aqui, set. Então eu vou inserir e o mesmo processo. Aqui em attribute, eu vou trocar pelo comportamento indicado aqui em cima. Aqui em state 1 é a posição inicial, ou seja, a medida inicial. Como ela está indicada aqui em cima, todo o conjunto tem 86 centímetros. Então é essa medida que eu vou indicar. E por fim, a medida final que eu quero que essa porta tenha. Eu vou colocar uma medida hipotética aqui de 2 metros. Notem que aqui em cima a unidade está sendo indicada em centímetros, tá? Então, nesse caso são 86 e 200. Só dá um Enter e eu vou conferir aqui se a ação está sendo executada corretamente. Ele vai dar tipo um stretch. Só que nesse caso, vocês notem que ele também vai escalonar na mesma proporção o batente, tá? Então ele sai dessa escala que a gente estava utilizando antes. Mas mesmo assim, é uma ação rápida, um comportamento rápido, que eu não preciso perder tempo de ficar configurando manualmente. Eu posso fazer isso para qualquer tipo de objeto, em qualquer um dos eixos, né? Minha quarta porta, eu vou executar uma ação de correr. Ela vai ser uma porta de correr, tá? Então eu vou selecionar aqui minha folha, venho aqui em adicionar atributo, e dessa vez eu vou selecionar aqui posição e no eixo X, que é o eixo vermelho. Novamente, adicionar atributo, comportamento onClick, e venho aqui definir a minha função. Posso selecionar Animate Slow, vou inserir, vou substituir aqui pela posição X. Aqui no State 1, como eu disse, é a posição inicial. Nesse caso, o que determina é o grupo em que o objeto está inserido. Como nesse caso ele não está inserido em nenhum grupo, o arquivo aqui está livre, então eu preciso determinar a posição em relação ao arquivo. E o meu eixo, o meu ponto zero, está indicado aqui, né? Nessa extremidade. É o eixo do meu arquivo. Vocês podem notar aqui em cima, ó, que a posição inicial indicada é 520, ou 5,20 metros. Essa vai ser a posição inicial que eu preciso indicar aqui. E nesse caso, eu quero que a minha porta ande 80 centímetros, que é a largura dela, para o lado direito. Ou seja, ele vai afastar ainda mais do ponto zero. Então eu preciso somar 80 centímetros a essa medida. Então aqui eu vou inserir 600. Um Enter. E vou testar. Minha porta funciona como uma porta de correr. E nesse último modelo aqui, eu vou inserir uma função comportamental de material, que eu também agrupei tanto o batente quanto a folha, e eu vou vir aqui em adicionar atributo. O comportamento inicial que eu quero que ele execute é aqui, material, e novamente o comportamento onClick. Seleciono aqui meu espaço e vou buscar aqui dentro a minha função. Nesse caso eu também vou selecionar a função set. Vou inserir, vou dar um Enter aqui, e o que eu vou fazer inicialmente, eu vou vir aqui na aba materiais, e vou criar um material novo. Posso clicar aqui nesse ícone, vou procurar um arquivo de referência. Por exemplo, essa madeira aqui. Eu vou definir aqui que a minha altura vai ser de 2 metros. Vou separar aqui e já deixar minha largura com 80 para ficar certinho na minha porta. Ó, ele está salvando como material 1. Vou dar um OK. Vou adicionar mais um material. Essa outra madeira mais clara aqui. Também vou jogar aqui na mesma proporção. E aqui, o nome do material é material 2. Eu vou voltar aqui agora na minha função e vou inserir os dados. Aqui em Attribute, eu vou substituir pela função aqui de cima. Então, Material. E eu vou inserir os materiais que eu acabei de adicionar no meu modelo. Só que nesse caso, eu preciso colocar entre aspas. Então, eu vou apagar tudo aqui. Abre aspas. E o nome do material. Material 1. Fecha aspas. Sempre separando com vírgula, abre aspas novamente, material 2, fecha aspas, e dou um Enter. Agora eu posso fazer esse teste. Ao clicar, ele vai adicionar um material ou vai trocar.
Essa é uma função muito prática. Quando eu, por exemplo, estou fazendo uma cena, estou renderizando e eu quero fazer um teste de material, eu simplesmente clico e renderizo novamente. Eu não preciso entrar no grupo, alterar material, aplicar novamente, perder a configuração de posição. Então é bem simples. Também, para apresentar um projeto preliminar para um cliente, por exemplo, se eu estou aqui com o projeto aberto, eu só clico, já altero o material e assim fica mais fácil de fazer essa escolha, né? Eu também posso adicionar mais materiais, por exemplo. Vou criar mais um aqui. Vou selecionar essa madeira mais escura. Material 3. Organizar a medida aqui também. E eu venho aqui na minha função e simplesmente vou adicionar mais uma categoria. Então, abre aspas. Material 3. Fechei. Dou um Enter. E ele vai trocar 3 materiais. Posso adicionar quantos eu quiser. Bom, esses são alguns exemplos de ações que os componentes dinâmicos nos permitem realizar aqui no SketchUp. Por isso é sempre bom se atentar a essas questões de configuração para não cometer nenhum erro. Mas deu para perceber que é bem simples, né? Os componentes dinâmicos são mais fáceis do que eles aparentam. Eles facilitam muito a modelagem e a execução geral do trabalho. Se você gostou desse vídeo e quer que a gente continue produzindo mais material desse tipo, deixa seu comentário, seu like aqui nesse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. E a gente está aberto a qualquer tipo de sugestão que você queira enviar. Então é isso, um abraço e até a próxima. Ok, silêncio absoluto no estúdio. Tipo, é no dela. É o meu! Você tá, tipo, com vergonha, sabe? Tô. Mãozinhas. Vamos mais um pouco aí. E você fica assim, né? Você tá mais simpática já. Se diverte, vai. Você pode fazer isso de novo, por favor? Ah, mas desliga, eu vou virar Beyoncé ao contrário aqui, ó. É, senão vai falar.